Amém, glória ao Senhor, a paz do Senhor, queridos. Como é bom cantar. Cristo vem outra vez. Nós vamos seguir com os nossos estudos com essa esperança, né? Lembrando-nos que Cristo vem outra vez. Nós estamos falando dos discípulos de Jesus Cristo, uma, uma recapitulação, né? De tudo aquilo que é a vida cristã e alguns detalhes e algumas situações importantes e os aparatos, né, o aparelhamento que o cristão tem, suas guerras. E hoje nós vamos começar a falar sobre os discípulos de Cristo e seu caráter santificado. Esse tema será abordado em dois estudos, ou seja, nesta semana e na próxima. E ele, vamos dizer, encaixa, né, ou dá seguimento a uma das coisas que o pastor Diego tratou, né? O pastor Diego, no seu estudo sobre o aparelhamento cristão, em determinado momento do estudo, ele fala, né, das nossas armas, vamos dizer assim, ele fala da consagração. E a santificação tem muito a ver com isso. E hoje, neste estudo, nós vamos ter uma abordagem um pouco mais teológica, e na semana que vem a gente vai então para uma abordagem um pouco mais prática, ok? Nós vamos começar lendo primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 3 a 8. Primeira aos Tessalonicenses 4, 3 a 8. Essa primeira leitura eu a farei e nas demais nós vamos então nos revezando. Na verdade, pedir aos irmãos que se revezem neste processo. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 3 a 8 diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém. Esse texto deixa bem claro aí, mais claro do que isso não tem como ficar, né? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus não nos chamou para imundícia, mas para a santificação, né? Não tem como ficar mais claro do que isso, né? Mas para falar disso, vamos tratar ou vamos começar tratando de umas definições. Porque muitas vezes, queridos, a gente entende a palavra santo, ou dependendo do contexto, ela se aplica de determinadas formas, né? O consagrar, eu me lembro, em uma das igrejas que nós pastoreamos, eu não me lembro agora exatamente qual é o hino, é o 434, não, 432. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar. A teus pés, ó Salvador, é a última estrofe. Hoje vem me consagrar. E uma pessoa me perguntou, pastor, não devia ser hoje venho me consagrar aos teus pés? E eu falei, olha, depende do sentido da palavra consagrar, né? Depende do sentido da palavra santo, né? Deus, nós vamos tratar disso um pouquinho lá no final, né? A santificação, né? Deus espera de nós. Deus é santo, mas Deus não se santifica mais. Então tem, né, algumas questões aí que são importantes e por isso que hoje nós vamos abordar, mesmo que rapidamente, as questões um pouco na área da teologia mesmo. E depois, então, na próxima semana, na área prática, ok? O termo santo é originado no campo semítico, sendo no hebraico designado pelo termo kadosh, que significa separado, distinto, consagrado.
Querido, o prim- a primeira, vamos dizer, árvore ou linha genealógica a tratar, a consagrar algo, a santificar algo, foi a linha genealógica de Sem, né? Então, por isso o campo semítico foi entre esse povo, entre os descendentes de Sem, que surge essa ideia de algo separado, distinto, consagrado, algo que estava, vamos dizer, reservado, mas não reservado, né? Vou reservar isso aqui para depois do almoço. Não, um reservado para fins de culto, ok? Isso nasce no campo semítico. A palavra kadosh, a gente, né, conhece, canta, a gente canta muito até, né? Kadosh, Kadosh, Adonai Elohim Tzevaot. Lá a gente canta com K, né? Mas no hebraico, transliterado, ele vem com um Q, ok? Mas não faz diferença porque é transliteração. Primariamente, a ideia central do termo não era moral, mas focada na separação para um propósito sagrado. Então, lá entre os semitas, e aí você pode pegar logo bem no início mesmo, né? Ali, logo depois de Sem. Talvez ali nasça esse termo, não dá para dizer que é. Mas inicialmente a palavra não se referia a pessoas. Eu sou santo, né? No sentido moral. Eu me afasto do pecado. Não era esse o sentido inicial do termo. Era algo, como eu disse, que estava separado para um propósito sagrado, algo no culto, né? Então, eu sei que Enos vem depois, né? E próprio Sem vem depois. Na verdade, Enos vem antes de Sem, né? Mas eu sei que Caim e Abel vieram bem antes, tá bom? Mas quando a Bíblia fala lá, né, que Caim e Abel, que Abel pegou dos seus cordeiros, das primícias, dos seus melhores, né? E Caim também, sem entrar no mérito do culto de Caim e de Abel, mas ali quando ele separa algo, né? Ele santifica algo para culto ao Senhor, para o sacrifício. Então ali, né, está a essência do termo kadosh. Inicialmente, não no aspecto moral, mas algo que era posto de lado, separado, reservado para o culto. Então, esse era o propósito inicial, certo? Então, antes não era, não se referia ao propósito que nós usamos hoje. Se refere à questão de separação de culto, ok? A observação é que, quando aplicado a Deus, o termo designa sua total distinção de tudo que é criado. E aqui está um ponto já importante. Santo, algo separado para um propósito sagrado. E Deus? Deus, quando a gente fala que Deus é santo, Deus é separado, mas não para um propósito sagrado. Deus é separado de tudo que foi criado. Deus é diferente, né? Diferente tem, às vezes tem uma conotação negativa. Então Deus é distinto de tudo que foi criado, porque Deus é o criador de tudo, de absolutamente tudo. Mas Deus é distinto, é diferente de tudo que foi criado, incluindo transcendência absoluta, né? Deus transcende o tempo, Deus transcende o espaço. Deus não está restrito ao universo, né? E a ideia de que o universo está se expandindo, né? E aí você fala, ok, ele está expandindo em quê? Então tem algo fora do universo. Pois é, Deus está fora desse fora do universo, né? Deus é transcendente absolutamente do tempo. Deus não está preso ao tempo, né? O futuro para Deus é hoje. O passado para Deus é hoje. Então, Deus é separado nesse sentido. Deus é diferente, Deus é distinto de nós, seres criados, na questão da transcendência, nas particularidades ontológicas, né? Comecei a falar difícil, né? Ontologia é o estudo das características, das propriedades intrínsecas
ao ser. Onto quer dizer ser. Então, Deus é distinto no que se refere às particularidades ontológicas, né? A sua natureza, a natureza de Deus. Deus é santo por natureza. Deus é eterno. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? São coisas que até para nós são difíceis de explicar, porque como nós somos limitados, nós vemos e entendemos o mundo como limitado. E para nós é difícil pensar algo ilimitado. É algo que assim, né, não teve início. De onde veio Deus? Né? A pergunta que toda criança faz. Mas quem criou Deus? De onde veio Deus? Quando Deus nasceu? Não, Deus sempre existiu, mas como assim? Né? Então, Deus tem essa distinção de nós quanto à sua natureza e à sua existência. E o termo santo, quando aplicado a Deus, trata disso. Trata da incomparabilidade e pureza moral perfeita. Deus é incomparável em sua moral. Deus é incomparável em tudo. Mas falando de sua moral, de sua santidade, né? Deus é incomparável. E queridos, de uma forma grandiosa. Muitas vezes para nós seria, entre aspas, tá? Por favor, não pense que eu estou falando nesse sentido, mas exagerada, né? Nós somos seres práticos, de ação. É difícil muitas vezes para nós entendermos ou aceitarmos, nós como seres humanos, tá? Por favor, e não me julgue pelo que eu vou dizer, né? Mas se você atentar para uma mulher e desejar no seu coração, você já adulterou, mas como assim, né? E eu lembro de uma pessoa uma vez que veio falar comigo, né? Uma longa história aí. Não, mas eu não trouxe a mulher aqui para casa, né? Tá vendo porcaria na internet e veio falar isso, né? Veio dar essa desculpa. Eu não trouxe a mulher aqui para casa, né? Ah, mas a Bíblia diz que se você, né, só olhou e desejou, você está adulterando. Não, não. Adulterar é eu consumar o ato. Querido, isso é porque o termo santo mostra, se refere a essa distinção de Deus, a sua incomparabilidade de impureza moral, só de desejar. Né? Meu pai explicava esse verso dizendo: se você desejou, você só não consumou porque não teve a chance. E na verdade, todo e qualquer pecado é assim. Esse verso a gente trata aí do adultério, né? E muitas pessoas pensam que a ideia, essa ideia, esse ensino, está restrito ao adultério. Querido, qualquer coisa que você desejou, que é pecaminosa e não fez, você, no seu coração, você pecou. Você não fez porque você não teve a oportunidade de concretizar, mas que você queria e você talvez até ficou aguardando a oportunidade, você foi. E é por isso que Jesus fala, né? Se você chamar, né, o seu irmão de raca, é réu do fogo do inferno, né? Mas por quê? Né? Eu não matei ele, você não matou porque não teve a chance, certo? Então, a palavra santo, quando trata do Senhor, fala disso, essa separação, dessa distinção, veja que é uma das definições do termo kadosh, essa distinção entre Deus e a criação, em diversos aspectos, basicamente em todos os aspectos, ok? Posteriormente, a pureza moral foi requerida como consequência dessa separação e reserva à divindade. Com o tempo e com o culto, talvez, ok? Lá no período da lei mosaica, né, as pessoas foram pensando, mas peraí, adianta eu ter um animalzinho santo para ser sacrificado, santo no sentido de separado, aqui, tá bom? Um animalzinho que eu vou lá e separo, né? E o pastor Diego tratou disso no panorama sobre o sistema de sacrifícios, né? Ele falou disso, né? A pessoa ia lá no rebanho, esse aqui eu vou separar para o sacrifício. Né? Então a pessoa ia lá e dizia: esse animalzinho aqui está separado para ser sacrificado. Né? Isso aqui está separado para o culto, isso aqui está separado para o serviço ao Senhor. E eu vou lá de qualquer jeito para servir a um Deus que é santo, que é diferente, que é distinto, que é incomparável em sua pureza moral?
Adianta eu ser imundo, moralmente falando, e apresentar um monte de coisa que está separada? E ele, não, não tem jeito, né? E o próprio Deus vai ensinar isso, nós vamos tratar disso hoje. Não, não tem jeito. Então, começou-se a entender, e Deus também coloca isso, que o ofertante, aquele que cultua, ele também precisava ser santo moralmente para poder cultuar, a servir a um Deus que é santo. Então, o termo kadosh começa se referindo a objetos, né? Instrumentos do culto, porque um animal não é um objeto. E depois ele chega até a pessoa e diz: mas você precisa também ser separado moralmente, né? Para você poder cultuar o Senhor, para você estar separado para o Senhor, você precisa também se separar do pecado, né? Moralmente. Já no grego clássico, e aqui eu estou indo antes do grego koiné, no grego clássico, o termo hagios era um termo comum, certo? No grego clássico, usado para denotar algo que pertence ao domínio do divino, que deve ser tratado com reverência, que é inviolável, que não pode ser tocado ou profanado. Quando eu digo grego clássico, lembra aí de Sócrates, Platão, né, os filósofos e muitos outros, Estrabão, muitos outros escritores clássicos da literatura clássica grega. Então, na literatura clássica grega se referia a isso, né? Era algo que estava no culto, né, dos deuses. E lembre-se que na Grécia antiga, Deus Jeová, o Deus de Israel, não era cultuado. Então, as coisas que eram separadas para o culto aos deuses, inclusive as famosíssimas prostitutas cultuais, elas eram designadas pelo termo hagios, ou seja, algo que foi separado para estar no âmbito do divino, no âmbito do culto, algo que não pode ser profanado, algo que é sagrado, certo? Ou seja, nos escritos clássicos, de novo, Heródoto em histórias, Sófocles em tragédias, Eurípides em Íon e Hipólito, Plutarco em Vida de Rômulo e Questões Romanas. Então, veja, literatura clássica grega. O termo carregava a ideia do proibido por causa de sua sacralidade, se referindo a locais. Então, a gente vê muito isso, não sei quem acompanha, quem assiste documentários, é, você tem isso, né? Os exploradores chegam em determinado lugar e falam: ali não pode ir porque ali é um local sagrado. Na Cordilheira dos Andes há algumas montanhas que os povos pré-colombianos eles faziam as sepulturas nas montanhas, nos paredões. Então tem cavernas e eles colocavam lá. E muitos exploradores querem ir lá para ver as cavernas, as esculturas e todas aquelas coisas. Ali é um local sagrado, é um local proibido, você não entra ali. Então, na literatura grega se referia a isso, ritos, né? A gente vai ver isso também no próprio tabernáculo, há coisas, né, que Deus falou, esse ninguém vai fazer um óleo parecido com esse aí, o óleo da unção. Ninguém vai fazer um incenso como esse aí. Não é para fazer. Isso aí é algo sagrado, isso aí é proibido, né? Então se referia a juramentos sagrados e objetos ligados ao culto. Então o termo hagios se referia a isso. Então, inicialmente, hagios não era aplicado a pessoas como qualidade ética ou moral interior, porque você vai dizer, pastor, você acabou de dizer que as prostitutas cultuais eram designadas pelo termo hagios, né? E elas eram pessoas, mas não estou falando de pessoas como fulano ali é santo, né? Fulano tem uma vida moral ilibada. Se tem alguém que não tinha moral ilibada, eram as prostitutas cultuais, apesar de terem muito poder político e dinheiro, nós tratamos disso no panorama, né? Mas elas não tinham uma vida moral ilibada. Então, quando se falava delas pelo termo hagios,
Se falava dizendo eram pessoas que estavam consagradas ao culto, ligadas ao culto, e não da moral dessas pessoas, ok? Da mesma forma como Kadosh, o termo nasce não se referindo a pessoas, à moral das pessoas. Mas, quando na tradução da Septuaginta, Hagios foi usado para traduzir o hebraico Kadosh, quando Jerônimo faz essa tradução, quando ele joga Kadosh do hebraico e ele usa Hagios, o termo passou a carregar os sentidos de santidade moral, pureza ética, separação pactual, ou seja, eu fiz um pacto de estar separado e ou pertencimento exclusivo a Deus. É porque Hagios importa o sentido de Kadosh. E aí tem um detalhe. Queridos, essa é a lógica que a gente tem que ter quando a gente trata, né? Eu vivo em santidade, ou eu vou ser santo, ou fulano é santo. É essa separação. O termo santo para nós, evangélicos, vou deixar nos evangélicos, ele tomou um outro sentido, que eu não vou dizer que está errado, mas ele perdeu a essência que dá essa lógica. O que é ser santo? Ser santo é se afastar do que é impuro, do que contamina, porque eu estou separado para o culto ao Senhor. E aí você é oferta, você é templo, você é sacerdote. Então, por isso que você precisa viver, eu preciso viver, nós precisamos viver separados, consagrados, sacralizados, né? Mas voltando, separados do pecado, do imoral, do impuro, porque estamos reservados para o Senhor. Então, essa é a lógica. E muitas vezes as pessoas criam uma lista de santidade. Se eu fizer isso aqui, eu sou santo. Santidade é essa noção. E às vezes você vai se separar de coisas que poderiam até ser lícitas, né? E aí talvez você entenda agora o escrito de Paulo, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Eu fiz um pacto que eu pertenço ao Senhor, eu sou o templo, eu sou oferta, eu sou o sacerdote, e não faz sentido uma oferta separada, reservada, guardada, preparada, que é oferecida por um sacerdote que não faz isso, por um sacerdote adúltero, por um sacerdote ladrão, mentiroso, seja lá o que você quiser colocar. Não vou usar só o adultério, não, porque senão vai pensar que só adultério é pecado. Consegue entender? A coisa dos filhos de Eli, queridos. As pessoas vinham, traziam as suas ofertas santas, no sentido pleno da palavra, separadas. As pessoas guardavam, separavam o cordeirinho, escolhiam o cordeirinho, trazia lá o cabritinho. E você tinha um sacerdote que não era santo, não era separado, ele não se separava. Ao contrário, eles promoviam a impureza. E Deus não aceitou, não. Deus não aceitou, não. Então, é aí. Esse é o sentido da palavra santo. E quando a gente falar, não só nesse estudo, não, na sua vida, seja santo, busque santidade, é essa separação, querido. Existem coisas que são até lícitas, mas não convêm, não edificam, não valem para alguém que está se separando para ser culto ao Senhor. Eu, há muito tempo atrás, né, entrei numa discussão com uma pessoa, né, sobre esse tipo de coisa. E aí, mas palavrão não tem problema? Por quê? Né? Não, mas beber não tem problema. A lista está aumentando, né? Nada tem problema. Nada tem problema.
né? E houve um tempo em que em igrejas evangélicas fumar também não tem problema. O que que vai ter problema? Então, a gente tem que usar essa lógica. Eu sou diferente porque eu sou separado. Né? Tudo que você separa na sua casa, você trata diferente. Não, isso aqui eu vou separar para um dia especial, uma festa especial. Pega uma louça aí, né? Geralmente a gente faz isso. Isso aqui é muito chique, eu vou separar para usar num evento especial. Se você separa algo, você coloca numa prateleira protegida, você coloca num lugar que não é acessível, você não usa todo dia, você não usa para qualquer coisa, está separado. A sua vida é assim. Você é vaso separado. Você não é guardado em qualquer lugar, não é nada que, não é qualquer coisa que entra em você, o uso exclusivo. Ok? E estes são os sentidos do termo santo, né? Como eu disse, santidade moral, separação moral, pureza ética, separação pactual. Eu fiz um pacto com Deus. E ou pertencimento exclusivo a Deus. Ok? Então, essa é a definição do termo santo. Volte na sua mente esse significado. Quando você ouvir a palavra santo, falando de você, não falando de Deus, falando de Deus nós falamos, é a distinção ontológica até de Deus das suas criaturas. Quando tratamos de seres humanos, é isso. Sou separado, não faço o que todo mundo faz, não vou onde todo mundo vai, não falo o que todo mundo fala, não ouço o que todo mundo ouve, não como o que todo mundo come, não bebo o que todo mundo bebe, não vivo da forma que todo mundo vive. Eu sou separado por culto ao Senhor. Ok? O Deus Santo. Fiz ali uma observação no início, né, sobre a questão, né, da distinção entre Deus e as suas criaturas, né? Mas vamos falar um pouquinho do Deus Santo, porque é aqui que tudo começa, né? A coisa começa porque as coisas eram separadas no campo semítico para o culto ao Senhor, um Deus Santo. Então não faz sentido uma oferta separada, uma oferta santificada para um Deus que é santo, oferecida por alguém que vive de qualquer jeito. Então tudo começa no Deus Santo. Como uma pessoa que é, Deus tem atributos. É a natureza de Deus, é o seu caráter, nós temos. Né? O que nos torna pessoas é a personalidade, o que nos torna indivíduos é a individualidade. Deus é uma pessoa, então Deus tem a sua personalidade, Deus tem o seu caráter, Deus tem os seus atributos. Ou seja, atributos de Deus são suas características ou qualidades essenciais, e essenciais aqui no sentido da sua essência. Não é essencial no termo de imprescindível, né? Isso é essencial no sentido de necessário. Não, aqui as qualidades da sua essência, no sentido de sua natureza, que descrevem quem ele é, o que faz e o que possui. Os nomes de Deus mostram quem Deus é, estão relacionadas aos seus atributos. E o nome santo quer dizer, né, mostra essa distinção. Deus não é como nós. E entre os seus atributos comunicáveis, como eu disse, isso é teologia, né? Aqueles que podem ser encontrados nos seres humanos em grau infinitamente menor, está a santidade. Estamos já disso várias vezes aqui no Oikos, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Atributos incomunicáveis são aqueles que estão em Deus e somente em Deus. Eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Isso nenhum ser humano vai ter isso em grau nenhum, né? Em grau nenhum. Então, isso é atributo incomunicável, fica lá com Deus. Atributos comunicáveis são aqueles que fazem parte da essência de Deus, de quem Deus é. Mas que nos seres humanos você pode até encontrar algum tracinho, né? Santidade, justiça, amor, né? Então, isso Deus é. Nós buscamos ser santidade. Deus é santo, como eu falei lá agora há pouco. Deus é distinto de nós.
O termo mostra Deus distinto, separado da sua criação. Nós buscamos, temos que ser. Então, em nós pode haver uns lampejos, né, de santidade quando comparado à santidade de Deus, ok? Ou seja, Deus é absolutamente santo. Deus é absolutamente distinto naquilo que nós falamos, em sua natureza, em sua ontologia, na incomparabilidade de sua pureza, na incomparabilidade de sua pessoa. Deus é absolutamente distinto. Deus é absolutamente separado. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Vamos nos dois textos, por favor. Isaías 6,3, ele vai aparecer muito no estudo, mas nós vamos ler agora e depois só vou citar de boca, ok? Isaías 6,3. Mas vamos lá. 1 Samuel 2,2 e Isaías 6,3. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não há santo como o Senhor. Não há santo como o Senhor. Vamos lá, Isaías 6,3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Querido, Deus é santo. Deus é tão santo. Deus é tão santo que os serafins falavam, né? Santo, santo, santo. É o superlativo do superlativo da santidade. Alguns dizem que falava santo, 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 referindo-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Continua, né? É uma pessoa só, não são três deuses, é uma pessoa só, né? É um Deus só em três pessoas, né? Então, um só Deus, três vezes santo. O sentido é o mesmo. Deus é absolutamente santo. Não há santo como o Senhor. A santidade de Deus é a plenitude de sua excelência moral, que não só nele existe, como dele se origina. É o princípio de sua própria atividade. Como eu disse, Deus é santo e a santidade vem dele. A gente acaba, para servir ao Senhor, tudo começa nele. Ele é santo. Então, para servir, para servi-lo, para me aproximar dele, que está separado, eu preciso ser santo, né? Então, a santidade se origina em Deus, o padrão é o Senhor. Vamos lá em Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olha para os que procedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Você consegue entender, querido, né? A opressão não podes contemplar. Você consegue entender a santidade de Deus? Quando a Bíblia fala, e eu vou tratar disso daqui a um pouquinho, que os nossos pecados nos separam de Deus. Veja, Deus é tão santo, tão distinto, tão separado, que Abacuque afirma. Abacuque começa o verso com uma afirmação. Depois ele faz uma pergunta. Ele fala: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Por que que então? Então, ele faz uma afirmação e, com base nessa afirmação, ele lança uma pergunta. Tá? A primeira parte desse verso é uma afirmação. Deus é tão puro, é tão santo, que ele não pode sequer ver o mal. Claro que, né, mas os olhos do Senhor não estão em todo lugar. Está dizendo assim, ver no sentido de, né, de participar, de estar ali entremeado. Deus não está. Né? Claro que Deus acompanha o mundo todo. Deus acompanha tudo, Deus está vendo tudo. Inclusive, né, o ser mais maligno e maléfico, que é o diabo. Mas Deus não coaduna, Deus não participa. Deus não se junta, Deus não se mistura
com isso. Ok? Pastor Abner, Sim. veja só, esse versículo, a gente agora lembro do que foi dito aí antes, logo um pouco antes aí pelo pastor Abner, que se você deseja, você viu uma mulher e desejou, já está pecando. Essa afirmativa aqui de Abacuque é com base nessa santidade de Deus, que o pastor falou, nós somos, entre aspas, santos, mas somos falíveis. Esse Uhum. Deus puro e santíssimo, ele não vê, os seus olhos não veem o mal desse ponto de vista, que Uhum. pode até, já viu, então pecou. Mais ou menos assim. Não coaduna, não participa, não se deixa influenciar pelo mal. Exatamente. Sim, pastor Diego? Pastor, uma coisa que é bem interessante que a gente comentou já aqui na questão ontológica de Deus é que se a gente para raciocinar um pouco, tanto as questões que a gente levanta como seres humanos, como homens, como o senhor falou, nós somos limitados. Nós somos seres extremamente lineares. Uhum. E todas essas questões que a gente aborda, e eu falo não só desse estudo, mas dentro de todo o estudo bíblico cristão, é sobre pontos extremamente importantes na pessoa de Deus. Como que é aqui que a gente tem falado tanto sobre moral nesses últimos dias, né? E que a gente sempre fala sobre essa relação e como nós devemos observar. E é interessante, né, que, como o senhor estava comentando aí, nós só encontramos algo como padrão se nós procurarmos em Deus. Deus é o padrão. Então, quando a gente enxerga qualquer posicionamento da moral, como nós buscamos, academicamente falando, né, Uhum. ou até mesmo praticamente falando, no nosso cotidiano, nós precisamos de um referencial. Nós precisamos de um marco. Nós precisamos dizer, falar assim, não, aquilo ali é o que nós estamos falando aqui. E quando a gente olha para a pessoa de Deus, né, para o atributo de Deus, para a essência, para a natureza de Deus, nós vemos que essas palavras, santo, justiça e tantos outros, só ganham sentido quando nós olhamos para a própria essência, para a própria personalidade de Deus, como padrão. E isso descarta um monte de teorias mundo afora, porque Deus não muda, Uhum. é um atributo Atributo de incomunicável. Deus, incomunicável de Deus. Então Deus vai ser Deus para o brasileiro, como vai ser Deus para o asiático, para o russo, para o europeu, seja qual for. E é o mesmo padrão, é a mesma apresentação. E por Uhum. isso que ele se distingue. E por isso que o Evangelho, a palavra de Deus, pode ser aplicada a todos os povos, tribos, línguas e nações. Porque ele é isso mesmo, né? Então, quando a gente fala disso, a gente não está falando sobre uma definição dogmática de uma denominação ou qualquer Uhum. coisa desse sentido, interpretação de qualquer outro sentido. Nós estamos falando da essência de Deus, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, de qualquer tempo e era, pode então observar na própria pessoa de Deus e achar o padrão a ser seguido. No caso que nós estamos falando aqui, a santificação ou a santidade, né? Uhum. Exatamente. Certo, queridos? Nenhum atributo divino é tão solenizado nas Escrituras quanto sua santidade. Né? A Bíblia mostra Deus como poderoso, mostra Deus como amoroso, mostra Deus, né, como justo, como reto, como fiel, né? Mas nenhum deles é tão solenizado, né, tão honrado ou tão é, distinto, né? O termo já é, né? Tão marcado, ressaltado como a santidade. Porque é por conta da santidade, querido, que todo o resto vem. Deus continua sendo todo poderoso, mas Deus podia ser todo poderoso sozinho lá. Por que que Deus é todo poderoso para mim?
Porque Deus é santo, eu pequei, e vem a salvação, e aí para me ajudar, né? Então nessa caminhada Deus se manifesta a mim como Todo-Poderoso, porque Ele é santo, né, nessa reconciliação. Então nenhum dos atributos é tão solenizado quanto a santidade. Isaías 6,3 nós já lemos, santo, santo, santo é o Senhor. Vamos ler um de cada, né? Vamos ler Êxodo 15:11 e Apocalipse 15:4. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Glorificado em santidade. Quem é como tu? Ninguém. Glorificado em santidade. Apocalipse 15:4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Porque isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Mas o Senhor, Nicole, bom ouvir sua voz, bom tê-lo de volta. Você e o Enzo. Veja aí, querido. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não magnificará o teu nome? Se você pegar a primeira frase, você vai dizer, porque só tu és todo-poderoso. Faz todo sentido para o texto. Só tu és maravilhoso. Só tu és invencível. Só tu és eterno. Só tu és santo. Né? E, queridos, a Bíblia está cheia de textos tratando sobre isso. Deus é santo. E por sua santidade e por seu caráter e natureza, veja que não é não tem vírgula ali, né? Não é por sua santidade, vírgula, por seu caráter e por sua natureza, não. Sua santidade por caráter. Deus é santo no caráter. É a natureza, é a essência de Deus, né? Isaías 6,3, santo, 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 Senhor. Deus é incompatível com o pecado. Deus é distinto. Lembra o termo hagios, o termo kadosh, aplicado a Deus é nesse sentido. Deus é distinto. Deus é incompatível com o pecado. Não tem jeito de Deus, né? O apóstolo João vai dizer: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Não tem jeito de ter. Né? O profeta Abacuque fala: o senhor não consegue nem, né, contemplar o mal, o senhor não participa, o senhor não coaduna. Né? Deus é incompatível com o pecado. Então, né, o pecado, causa separação entre o homem e Deus, né? Não o homem de Deus, o homem e Deus. Ok? Isaías 59:2 é muito conhecido, mas vamos lá, por favor. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. As vossas iniquidades fazem separação. Nós acabamos de ver, Senhor, né? O Senhor é tão puro de olho que o Senhor não pode, o Senhor não participa, o Senhor não coaduna, né? O Senhor não vê o mal. Então é isso mesmo. As nossas iniquidades fazem uma separação porque Deus não vai coadunar com elas. Deus não vai, né, qual foi o termo que eu usei? Deus não vai apoiá-las, Deus não vai se juntar, se conluiar com elas. Então você pecou, Deus se afasta. Mas não é pecou aos seus olhos. E esse é o diferencial. Hoje em dia as pessoas estão tergiversando, estão arrumando desculpas, né? Como eu falei, eu tive uma discussão com uma pessoa algum tempo atrás, muito tempo atrás. Hoje eu já nem converso mais com essa pessoa. Conta disso. Não, mas falar palavrão, por que falar palavrão é pecado? Ué, querido, você tem que perguntar, não é para mim, não. A minha Bíblia diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ah, mas isso aqui não tem nada, pode não ter nada a ver para você, para o Senhor tem. Né? Como o pastor Diego falou, isso mas lá na Conchinchina da Onça isso vale. Aqui não mudou, não. Aqui não é alterado conforme o lugar, conforme a época. Que era pecado, continua sendo pecado. Porque o pecado é aquilo que nos separa de Deus, é aquilo que ofende a Deus. Deus se ofende, né? Aquilo é algo que mancha
separação, essa pureza de Deus, e Deus fala: aqui eu não posso, não. Aqui o negócio não é para mim, não. Então é por isso que o pecado causa separação. E não é conforme os seus critérios. Conforme os critérios dele, quem se afasta é ele. Ó, aqui não, aqui eu vou embora, né? Aqui diz, ele encobre o rosto. Aqui, né, para não ver o mal. Aqui não tem nada para eu ficar vendo, não. Certo? Sim, pastor Diego. Acho que vale a pena, pastor, fazer novamente a defesa, né, da Bíblia como um todo, nesse sentido aí. Muitos utilizam da afirmação: não, isso aí não foi tratado por Jesus nem pelos apóstolos, não está contido nas páginas explicitamente do Novo Testamento. Então, isso aí ficou para trás, né? Mas a gente só conhece, entre aspas, tá? Só conhece dessa natureza de Deus quando a gente contempla de Gênesis e Apocalipse. E por isso, mais uma vez, a importância do Antigo Testamento. Para a gente ver a interação de Deus com diversas situações, diversos momentos da história e como ele sempre se pautava de acordo com aquilo que ele é. E a gente conhece e sabe como se relacionar com Deus através desses relatos que estão ali contidos. Então, não está no Novo Testamento, então eu posso fazer. Negativo. Negativo. A lei ali mudou, mas a pessoa de Deus não. E ainda vou mais, né? Mas também não está no novo, não está no novo e não está no velho, né? Então a Bíblia não trata disso. Bem, pense lá no significado da palavra, como nós tratamos. Algo que está separado para o culto ao Senhor. Então, aí o apóstolo Paulo diz: todas as coisas são lícitas. Tem coisa que a Bíblia não trata, mesmo que é lícito, que o governo liberou, que tá, né, a sociedade liberou, mas não convém. Não convém para aquele que está separado, para aquele que está guardado, para aquele que se aparta, para ser sacerdote, oferta e templo. Não convém, né? Uma vez eu li um texto, eu não sei se isso é uma verdade, tá? Mas ele traz, se não for verdade, se não aconteceu de fato, ele traz uma essência. Diz que uma certa vez um pastor, muito preocupado com essa questão, né, de o povo na igreja afrouxando, né, alargando a porta, ele combinou com alguns jovens da igreja e na hora da pregação ele fez que ia acontecer alguma coisa e enquanto ele tratava de algo aqui, um jovem subiu como se fosse, dois jovens subiram como se fosse tirar o púlpito. E aí se desentenderam e começaram a brigar em cima do púlpito. E um briga, e seu isso, seu aquilo, claro que sem palavrão, estavam dentro do ambiente eclesiástico, né? E começaram né, aquela pseudo-agressão ali e tal, não sei o quê. Aí os diáconos não sabiam de nada, sobe correndo, tira os rapazes dali e tal. E aí nisso vem uma moça que é namorada de um dos rapazes. Meu bem, que é isso e tal? E a Liz e beija o rosto, e beija o pescoço, e beija a boca. E alguém levantou lá dentro: ô, o que é isso? O que está acontecendo aqui nessa igreja? Né, que pouca vergonha é isso, que baixaria, briga e agarração dentro da igreja. E aí o pastor, que tinha combinado tudo, pegou o microfone e falou: olha, quer dizer que isso não convém a um templo físico, mas na sua casa você assiste MMA. É briga do mesmo jeito. São dois caras saindo no braço, ou duas mulheres saindo no braço. No templo físico não pode, mas no templo espiritual pode. Aqui os jovens, né, se beijarem aqui, um menino e uma menina, não pode. No templo não pode. Mas na sua casa você está vendo novela, filme pornô, não sei o que, pode. Lá pode. Aqui não. E no templo físico não pode. E aí ele explicou que aquilo tinha sido combinado, né, e por isso que no texto que eu li, pelo menos, né, não tinha, as coisas não tinham chegado a uma proporção realmente, né, muito séria. E como eu disse, não sei se essa história aconteceu. Mas, querida, a verdade é essa. Se você chega numa igreja hoje e o pastor está pregando no púlpito e ele começa a falar palavrão, que isso?
Que absurdo! Como é que o pastor, né? Não aceito isso do pastor. Por que que no templo físico não pode, mas no templo espiritual que é você pode? Se o pastor sobe com uma lata de cerveja, o que que é isso? Mas na sua casa você pode. Então, queridos, tô voltando ao que o pastor Diego falou, tem muita coisa. A gente precisa entender que no templo físico não pode, mas no templo espiritual também não. Se o argumento é que o templo físico está separado para o culto ao Senhor, muito mais você, que é o templo do Espírito Santo, você é a oferta, você é o sacerdote. Então a Bíblia não trata disso. Se não convém no templo, se não convém ao culto, não convém a você. Ok? Certo, queridos? Então, pecado causa separação entre o homem e Deus. E então, porque Deus é santo e incompatível com o pecado, foi o que nós mostramos, há uma ordem divina, bíblica, para que seus servos sejam santos. Aí a coisa fica séria. Se você quer ser servo do Senhor, você tem que ser santo. Não é santo meia boca, é santo. Eu quero ler os dois textos primeiros aí, Levítico 19:2 e 1 de Pedro 1:16. Eles vão dizer basicamente a mesma coisa, mas um é o próprio Deus falando e o outro usando o primeiro. Levítico 19:2 e 1 de Pedro 1:16. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Simples assim. Eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eu sou incompatível com o pecado. Então, se tiver pecado em vocês, não vai ter relação entre nós. Sereis santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro 1,16. Para quem conhece a musiquinha, 1 de Pedro 1,15 e 16. Pode ler, por favor, 1 de Pedro 1,15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele usa Levítico para dizer, a gente tem que ser santo em toda a vossa maneira de viver. Falar, pensar, comer, dormir, agir, tudo tem que ser santo. Você é templo. Ok? Tranquilo, queridos? E aí, claro, vou pegar ali. Há uma ordem bíblica para o cristão ser santo. Mas, pastor, antes de ser cristão, eu sou pecador. Como é que a coisa acontece? A Bíblia mostra que a santidade absoluta, aí, né, por isso com letra maiúscula, está somente em Deus, né? Está errado ali, está em somente, não, está somente em Deus. Mas ela também ensina que apesar da abissal diferença entre a santidade de Deus e a humana, seus servos também devem ser santos. Foi o que nós acabamos de ler. E quando Deus fala, sereis santos porque eu sou santo, querido, você e eu nunca vamos chegar ao padrão divino, certo? Nós nunca seremos santos, absolutamente santos. Nunca. Nunca. Mas isso não é a desculpa que você tem que dar. Ah, eu não sou perfeito. Eu nunca vou ser santo que nem Deus. Você está querendo que eu seja santo que nem Deus? Nunca vai acontecer. Não vai mesmo, você não está querendo ser. Né? Quando você usa isso como desculpa, é porque você tá, realmente você não está querendo ser. Né? Tinha que ser o contrário. Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, me ajuda a ser. Eu sei que eu nunca vou ser, mas me ajuda a ser. Né? A este processo de ser ou se tornar santo chama-se santificação. A tradução do termo grego hagiasmos, que significa separação, né? Se hagios é santo, é distinto, separado, né? Consagrado, hagiasmos é consagração, separação, santidade, santificação. E é cognata de santos, de santo, né? De hagios, está no mesmo pacote linguístico.
Vamos em Romanos 6, 19 e 22, por favor. Ou não sabeis que o nosso corpo, Romanos 6, 19. Romanos 6, 19. Ah lá, não, desculpe, foi em Coríntios. Um momentinho só, Romanos 6, 19. Peguei a página em Coríntios, 6, 19. 6, 19 a 22, né? 29 e 22. Ok. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então aparece aí o termo santificação, até não usam, tem muito a ver com o que nós estamos falando, por isso que eu escolhi esse texto, né? E o termo aí é hagiasmos, né? Que pode ser, né, santificação para consagração, para separação, para distinção, para reserva, tudo no mesmo sentido, claro que para Deus, tá? Então esse processo de se separar das coisas do mundo, esse processo de alijar-se disso, ok? É chamado santificação. Na teologia bíblica sistemática, a santificação costuma ser tratada ou dividida, né, em três etapas, ou tipos, ou tempos. Aí depende do comentarista, tá? Uns vão dizer que são três tempos, outro vai dizer que são três etapas, outro vai dizer que são três tipos. Dá na mesma, mas eu vou dizer a mesma coisa, tá bom? Que são o quê? Isso aqui é importante a gente entender. Primeiro, a santificação inicial, ou a santificação posicional, ou a santificação passada. Também depende do comentarista, tá bom? Mas o cerne é o mesmo, ok? É a santificação que ocorre no instante da conversão. É um ato jurídico de Deus que nos separa do mundo e nos coloca em Cristo. Por isso que nós cantamos, né? Santificado fiquei. Fiquei agora, não estou mais. Não, não, ele tá se referindo lá. Naquele momento que eu aceitei a Cristo, Deus me separa do mundo. Deus me consagra. Esse aqui não vai mais. Ele está dizendo que ele não quer mais viver como vivia. Então Deus separa. Segundo aos Coríntios 5,17, está entre as musiquinhas que nós estamos decorando. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você foi separado daquele. Ok? Colossenses 1,20, Filipenses 1,1. Colossenses 1,20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz reconciliar-se. Quando você aceita Cristo, você é reconciliado. Deus é incompatível com o pecado. Então, Deus te separa daquele meio, te reconcilia com ele. Certo? Filipenses 1, não vamos ver agora, não vamos ler agora, não. Vamos ler depois, em um outro momento que é mais interessante eu ler lá na frente. Então não depende da ação ou do esforço humano, mas da obra de Cristo. Pelo sangue da cruz, o apóstolo Paulo diz. Então eu aceito a Cristo. E pelo sangue da cruz eu sou, né, justificado, tornado justo e santificado, separado do mundo. Ok? Então essa é a santificação inicial. Todo mundo que aceitou a Cristo recebe essa santificação, é chamada santificação inicial
ou posicional, né? A posição de santo. Você estava no mundo, você foi tirado e posicionado aqui. Ou a passada, porque aconteceu lá atrás, lá quando você aceitou a Cristo, ok? Ao aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, a pessoa tem seus pecados perdoados e sua comunhão com Deus restabelecida através da santificação inicial ou posicional. Você é tirado e colocado aqui. Ela, a pessoa, é totalmente santificada e justificada diante de Deus. Vamos lá em Hebreus 10, 10. Na qual vontade devemos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então veja, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. A santificação posicional, queridos, ela acontece, deveria acontecer uma vez só, mas tem gente, né, que aceita Cristo, aí se desvia, fica anos. Quando ele volta, ele é reposicionado, certo? Então ele tem uma nova santificação inicial, é um novo início, uma nova posição. Mas ela ocorre, todo mundo que aceita Cristo, ao ter essa comunhão com Deus restabelecida, ele é separado do mundo. É a santificação inicial, ou posicional, ou passada, ok? É por causa da santificação inicial, ou posicional, ou passada, que a Bíblia chama os cristãos, independentemente de cargos eclesiásticos ou de suposta perfeição, de santos. Vamos ler os textos primeiro, depois a gente. Eu falei que a gente leria Filipenses 1:1 mais para frente, então vamos ler Filipenses 1:1, Romanos 1:7 e Efésios 1:1. Vamos ler só esse. Não, vamos. Romanos 1:7, Filipenses 1:1 e Atos 3:21. Pronto. Romanos 1:7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, os cristãos, chamados santos. Ele está colocando aí o pastor da igreja de Roma, ele está colocando os presbíteros da igreja de Roma, ele está colocando os irmãos da igreja, os irmãos de banco da igreja de Roma. Ele não está dizendo aqueles que tiveram aquela vida pia e que agora tem até o poder de interceder diante de Deus. Não mesmo. Todo cristão, porque recebeu a santificação inicial, é chamado santo. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A todos os santos que estão com os bispos e com os diáconos. Ou seja, não só os bispos, não só os diáconos, todos os santos. Todo cristão é santo. Atos 3:21. Por qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Os santos profetas lá, os que estão, os que têm livro na Bíblia e os que não têm, tá? Há profetas que exerceram seu ministério, a Bíblia cita alguns, e fulano, né, um profeta chamado Urias, que aparece no livro de Jeremias, por exemplo, ele é morto e tal. O que ele falou? Não sei, era o santo profeta. Todo aquele que aceita a Cristo, como ele recebe essa santificação inicial, ele é chamado santo. Por que eu estou dizendo isso, né? Algumas observações. Primeira, é esta irrefutável verdade bíblica, né? Os cristãos em Roma chamados, todo cristão é chamado santo, é feito santo. Esta irrefutável verdade bíblica desfaz a canonização da Igreja Católica Apostólica Romana. É o Papa que diz quem é santo. Querido, quem diz quem é santo é Jesus, e todo aquele que aceita Jesus é santo.
né? Isso é conversa, né, lá, né? Então, desfaz essa canonização e toda a sua pseudo-fundamentação. Não, porque não sei quem, agora ele tem. Um é mais santo do que outro. Quem falou? O Papa. O Papa disse que Fulano é mais santo que outro. Ele fez até milagre, né? Então, se você for olhar a fundamentação desse negócio, não tem um único verso bíblico, né? Só a tradição e a autoridade histórica da igreja. Todo cristão é santo, certo? Segunda observação decorrente disso. É por isso que também não devemos, né? Não devemos dizer, não devemos dizemos, não. Não devemos dizer Evangelho ou Epístola de São Fulano, né? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus. Todos os cristãos são santos. Mateus era cristão? É, então ele é santo. Mas eu também sou. Então, se eu falar isso, né? Então agora nós vamos, se coloque de pé, queridos, nós vamos ter um período de louvor sob a direção da santa pastora Lígia. E logo após, então, o santo pastor Diego vai ministrar a palavra. Aí o santo pastor Diego pega e fala: então, abra sua Bíblia segundo o Evangelho do São Mateus. Aí tudo bem, vai chamar todo mundo de santo, porque todo mundo é santo pela santificação inicial. E comandante Pastor Abner, e essa Sim, prática, meu irmão, é aqui no Nordeste, então, são pastores até famosos, viu, que vamos ler a Bíblia agora em São João, meu irmão do céu. Eu até nunca gostei disso, é lógico, não é bíblico, mas o comandante Sóstenes aí descia a marreta mesmo quando ele ouvia isso, viu? pois é. E infelizmente, há algumas Bíblias que ali no início, né, quando ela vai começar um livro, aí ele coloca Evangelho segundo São Mateus. Epístola de São Paulo, Bíblias evangélicas, tá? Queridos, não faz isso. Não faz isso, não faça isso, não fale isso, né? Todos os cristãos são santos. E quando você diz isso, quando você diz, né, São Paulo, São Pedro, São João, São Judas, você está avalizando o processo católico. Você está dizendo, não, na verdade só é santo quem o Papa falou que é. Porque a Bíblia está dizendo que todo cristão, recebe a santificação inicial. Ele é santo. Se você faz essa distinção, você está dizendo que Paulo, que Pedro, que João era mais santo do que eu, do que você. Eles receberam uma salvação especial. Eles têm alguns méritos especiais. Você está avalizando o catolicismo romano. Então não faça isso, ok? O segundo tipo, tempo, período, né, como quiser também, da santificação é a santificação progressiva, prática ou presente. É o processo contínuo no qual o cristão, com o auxílio do Espírito Santo, luta contra o pecado e busca se tornar mais parecido com Jesus em caráter e atitudes. Então o cristão, você é cristão, você também passou por isso, você recebe Cristo como seu Salvador, você é justificado, você é tornado justo perante Deus, e você é santificado, ou seja, Deus te separa, Deus te consagra. Quer dizer que agora você virou perfeito? Não. Agora você vai progredir. Agora vamos retirar aí, né, as falhas de caráter. E é por isso que eu disse, eu não sou perfeito, eu não sou santo que nem Jesus. Você está usando isso como desculpa? Né? O texto é outro, né? Se pecarmos voluntariamente, né? Texto de Hebreus. Se você sabe que você não é perfeito, então busque melhorar e não se esconder atrás disso. Segundo aos Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Seja transformado de glória em glória. Querido, o cristão precisa. A frase é meio clichê,
né, meio de efeito, mas é uma verdade. Você hoje precisa ser mais santo do que ontem e menos do que amanhã. Você tem que progredir, querido. Né? O escritor aos Hebreus, o próprio apóstolo Paulo, eles escrevem, olha, vocês já deviam estar evoluindo aí, né? O escritor aos Hebreus fala, vocês já deviam ser mestres pelo tempo e continua caindo nesse pastor, né? A gente é falho. É verdade, querido. A gente vai cometer, né? Nós tratamos lá no estudo de tentação, a sua concupiscência, você não vai conseguir matá-la, mas você tem que ir melhorando. E não piorando, e não ficando na mesma. Nós somos transformados de glória em glória. Se estagnou a sua transformação, você tem um problema sério. O seu progresso cristão acabou. Você voltou, né? A porca voltou, esponjadora de lama, o cão voltou ao seu vômito. Você vai voltar, é uma questão de tempo. Você tem que progredir. Você tem que ser mais parecido com Cristo. É uma canção que a pastora Alfa canta, nem todos aqui a conhecem, mas muitos aqui a conhecem, que ela diz, mais semelhante a Jesus. É o desejo que eu tenho na vida. Mais semelhante a Jesus. É esse o processo, essa é a santificação progressiva. E é isso que a gente trata muitas vezes. Né? Ó, querido, busque a santificação. Mas o senhor disse que eu já fui santificado lá atrás. Mas tem a santificação progressiva. Né? É a santificação temporal e vivencial no dia a dia do cristão. Vamos lá, 2 Coríntios 7:1. Amados, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. É no dia a dia, todo dia, cada dia. Melhore, queridos. Eu vou te fazer outro parêntese aqui. Estou tratando das animações, né? As animações das músicas para memorização dos versos bíblicos. Tenho vivido uma experiência muito interessante que é pensar a aplicação desses versos, né? Para tratar de certos temas, como eu expresso isso em imagens para uma criança ou para um adulto, né? E queridos, quanta coisa eu geralmente conto com a ajuda de pastor Diego, pastora Lígia, diaconisa Karina. Quanta coisa que a gente, né, é no dia a dia, nem precisa, né? E você vai ver, e na verdade você precisa melhorar nisso. Essa santificação precisa acontecer nisso. Né? Idolatria, vamos tratar de idolatria, querido, porque quanto tem de idolatria? E como é que expressa isso? E se você parar para pensar, faça esse exercício aí, né? Você vai ver o tanto de coisa nas quais a gente precisa ser aperfeiçoado, ser santificado. Quanta coisa que não convém ao templo do Senhor, quanta coisa que não convém à oferta do culto ao Senhor, quanta coisa não convém ao sacerdote do culto ao Senhor, que está na nossa vida. A gente precisa passar por essa transformação todo dia. É importante frisar a diferença aqui, de novo, voltando lá, na santificação inicial ou posicional. O convertido é declarado santo, é declarado separado, é declarado distinto do mundo. Na santificação progressiva, o cristão estará a cada dia se tornando santo na prática, fazendo valer essa separação na prática. Certo? Então, na santificação inicial, ele é posicionado longe daquela vida de pecado. E na santificação progressiva, ele vai se mantendo longe, melhorando, ficando mais longe dessa vida de pecados. Ok? Isso é visto nos escritos do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, né? Uma igreja bem complicada nesse sentido, né? Primeiro, ele afirma que os coríntios já haviam sido santificados no momento da conversão, né? Que é a santificação inicial. Por favor, 1 Coríntios 6, 10 e 11. Não erreis,
não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mais a vez sido lavado, mais a vez sido santificado, mais a vez sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Bem-vindo também, Êxodo. Deus abençoe. É bom tê-lo aqui. Então veja, queridos, o apóstolo Paulo diz isso. Eu falei, a igreja era bem complicada. E ele fala, olha, né, esse pessoal aqui não vai herdar o reino de Deus, não. E é o que alguns de vocês aí eram. É o que alguns têm sido. Era a vida lá, ó. A vida de vocês lá era isso. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, consagrados, separados. Então, quando aquelas pessoas receberam a Cristo e se tornaram cristãos, eles foram santificados, separados. Mas, ciente dos muitos problemas de conduta e falhas comportamentais dos cristãos daquela igreja, ele os exorta a viver de forma santa todos os dias da caminhada cristã. Segundo aos Coríntios 7:1, por favor. Ora, Ora, tantas amados, coisas. Segundo aos Coríntios 7:1. ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então veja, alguns tinham sido, né, roubadores, efeminados, idólatras, adúlteros, tinham sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas amados, purifiquemo-nos de toda imundícia, aperfeiçoando essa santificação. Você foi posicionado, você foi consagrado, aperfeiçoe isso, afaste-se mais do pecado, afaste-se mais do mundo. Então, o apóstolo Paulo mostra bem esses dois momentos: a santificação inicial e a santificação progressiva. Certo? E aí tem a santificação completa, a santificação final ou a santificação futura. É a santificação final, como o nome diz, né? A glorificação, que ocorrerá na segunda vinda de Cristo para buscar os seus santos. 1 de João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Querido, a gente lê em Tiago, né, que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é santo, por seu caráter. Nós seremos semelhantes a ele. Haverá um momento em que o mal vai acabar. Nós não seremos mais tentados pelo mal. A nossa santificação estará completa. Completa. Então, nós somos reposicionados quando aceitamos a Cristo. Vivemos buscando ou aperfeiçoando essa santificação, nos afastando mais, nos consagrando mais, e aí usando o termo que o pastor Diego usou lá no estudo sobre o aparelhamento cristão, então nos consagrando mais, né, nos separando mais, até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, que é lá na glória, né? Neste momento, o cristão será totalmente liberto da presença, da influência e da possibilidade de pecado. Haverá remoção total da natureza pecaminosa e a restauração plena da imagem de Deus no homem. Olha lá, né? O corpo será transformado e a santidade será absoluta e definitiva. Lá naquele momento, né, nós estaremos completamente. E é por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, né, o corpo corruptível não pode herdar, carne e sangue não podem herdar.
Né? 1 Coríntios 15, 52, por favor. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Porque, deixa eu ver se eu acho aqui, o verso em que ele diz em 1 Coríntios 15 mesmo, que o que é corruptível não herdará. Ah, aí, 1 Coríntios 15 mesmo. Então, na pressa eu não vou achar. Carne e sangue não podem herdar, sem minha fraqueza, uma glória do sol, sem toda a carne. Não vou conseguir ler agora rapidamente aqui para achar, mas por isso que o nosso corpo, a nossa carne, não pode herdar, não vai entrar, tem que ser transformada, totalmente santificada, livre da influência da possibilidade de pecado. É a santificação completa ou futura. É o Amém? versículo 54, pastor. 54? Uhum. O 54 fala, né? E quando isso que é corruptível se revertir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revertir da imortalidade, então cumprir-se a palavra, sabe, tragada foi a morte na vitória. Mas tem um que ele fala, né, que o que é corruptível, carne e sangue não podem herdar. É o verso 50, pastor. Verso 50. E agora digo isso, irmãos. Obrigado, pastor Diego, pastor Enoque. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Está marcado aqui, eu passei o olho, mas não vi. Então é isso. Então nosso corpo precisa ser totalmente transformado, é a santificação completa, é a separação total, é a distinção total, para que a gente possa estar então por toda a eternidade na presença de Deus. Ok? Então essa é a transformação, é a santificação definitiva, né? Os nossos corpos serão transformados. Ok? Tranquilo? Ficou claro, querido? Essa divisão, vamos dizer, esses tempos, esses tipos de santificação, a posicional, a progressiva e a completa, ok? Ou seja, embora todo cristão receba a santificação inicial no novo nascimento, ele ainda deve se submeter a um processo contínuo de santificação, pelo qual se separa mais e mais do mundanismo nos seus valores, pensamentos e ações, até a segunda vinda de Cristo, quando será completamente transformado em um corpo incorruptível. Nós, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7 foi o texto que nós lemos na abertura. Vamos em 1 Tessalonicenses 3, 13, por favor. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Veja, sejais irrepreensíveis em santidade diante do Senhor. É isso que a gente precisa. É um processo contínuo, querido. Não adianta parar, hoje eu parei, hoje eu vou dar uma folga, né? Hoje eu vou deixar as obras da carne dominarem, mas amanhã eu estou de volta. É um processo contínuo, certo? E aí, eu falei uma observação que eu falo muito aqui na igreja, né? Quem está comigo já sabe disso, né? A verdade bíblica sobre a santificação, ou seja, esses três tempos que nós falamos aí, inicial, progressiva e final, esse ensino bíblico aí expõe mais uma vez o erro, né, do trecho da música, do parabéns para você, né, que os cristãos resolveram fazer um adendo ao parabéns para você, e aí eles cantam, né, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Tá errado, tá errado. Você consegue ver, agora que você tem essa informação,
dos três tempos, você consegue ver como essa música está errada à luz da Bíblia. Não é só da teologia acadêmica, não. À luz da Bíblia. Por quê, querido? Ocorre que aos cristãos o Senhor já deu a santificação inicial. Então, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Se eu já sou cristão, o Senhor já me deu a santidade, a santificação inicial. Né? Então, ocorre que aos cristãos o Senhor já deu a santificação inicial quando aceitaram a Cristo como seu Salvador. O que torna errôneo desejar que Ele conceda novamente. Se eu sou cristão e alguém quer que o Senhor me dê novamente a santificação inicial, né? Então está ali dizendo por quê. Eu preciso me desviar primeiro. Então você está dizendo para a pessoa, para o aniversariante, olha, que você desvie e aí que o Senhor te reencontre. Né? Ou que você reencontre o Senhor e volte para o aprisco. Então, cantar que o Senhor me dê santidade, se estiver se referindo à santificação inicial, está errado. Eu já tenho. Quanto à santificação progressiva, não cabe ao Senhor nola conceder. Ou seja, se eu sou cristão, o Senhor não tem que me dar santificação progressiva. Sou eu que preciso buscar. Cada cristão deve se empenhar em viver em santificação. Então, se a canção está se referindo à santificação progressiva, está errada também, porque Deus não vai me dar isso, não. Deus vai querer de mim. Sede santos, porque eu sou santo. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Deus também não vai me dar a santificação progressiva. É errado pedir. E quanto à santificação completa, só receberá aquele que, após receber a santificação inicial, viver em santificação progressiva. Então, se você está cantando a um cristão, e aí você diz que o Senhor te abençoe e te dê santidade, você está falando da inicial? Não, porque ele já aceitou a Cristo, ele já tem. Você está falando da progressiva? Não, porque a progressiva cabe a ele, não ao Senhor. Você está falando da final? Pois é, mas para que ele receba a final, ele já tem que ter recebido a inicial e ter vivido na progressiva. Então também não cabe ao Senhor dar, não. O Senhor vai dar, mas para quem viver na progressiva. Entenderam? Então esse trecho, queridos, né, a minha campanha, né, contra isso é ferrenha. Porque uma besteirinha que se canta nos aniversários ensina e destrói um ensino bíblico importantíssimo. Né? Hebreus 12, 14, eu acabei de citar. Seguir a paz e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então você precisa seguir a santificação para que você veja o Senhor. Você precisa viver em santificação progressiva para que você receba a santificação completa ou a santificação final. Ok? Aí você vai dizer, pastor, o senhor está procurando pelo em ovo. Chifre na cabeça de cavalo, né? Então vamos lá. Sob nenhum aspecto, este complemento reflete a verdade bíblica. Quando você canta isso, você está cantando algo que é antibíblico, para não dizer herético. Ok? Então é antibíblico. Você está contrariando o ensino bíblico. Aí você vai dizer, o senhor está procurando pelo em ovo, pastor, uma musiquinha de parabéns para você, né? Ah, aqueles que argumentam que isso é preciosismo, né? Isso é preciosismo, né? Ou isso é extremismo. É importante lembrar que nisso consiste a santificação, a busca da perfeição. Então, se você acha que cantar algo que contraria o ensino bíblico é preciosismo, você vai aceitar muita coisa que contraria o ensino bíblico, porque também vai ser preciosismo. Né? E aí, eu volto no que o pastor Diego falou hoje, né, do evangelho, né? A Bíblia é a mesma, o evangelho é o mesmo, não muda, não muda. Então, se você está, né, você está aí coando mosquito, né? Pois é, eu prefiro estar coando mosquito a engolir o camelo. E tem gente que engole o mosquito e o camelo, porque é isso que corrompe o ensino verdadeiro. O apóstolo Paulo cita isso, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Você vai cantando, Deus que dá a santidade, Deus que dá a santidade, então eu não preciso buscar a santidade. Não é? Então, fica aí na minha campanha, né? E se você é daqueles que fala, isso é preciosismo, repense. Porque santificação consiste nisso, no preciosismo.
É no detalhe que a gente busca santificação. Amém, queridos? Alguma dúvida, pergunta ou comentário? Comandante, pastor Sócio, ou pastor Abner, Sim. é, levando em consideração que você falou do cântico dos aniversários, parabéns, não sei se foi o pastor Abner que falou, mas eu queria apenas um lembrete. Essa, o canto dos parabéns, que tem aquele no final, ou pelo menos é comum entre o povo em geral, aquele tal do ratimbum, é que você me disse aí uma vez que tem uma coisa herética aí. Qual é o fundamento? Eu esqueci, queria que você me Não explicasse fui eu aí. que disse, não. Não fui eu que disse, não. Há Foi alguns não? anos, não fui eu, não. Sim. Há alguns anos correu na internet uma informação de que isso era, eram palavras ou evocações de macumba e tal. E aí, o que eu falo sobre isso, já falei e falo sobre isso, é o seguinte: eu nunca vi ninguém dizendo, nenhum ex-macumbeiro, ex-isso, ex-aquilo, dizendo que é. E na verdade, mesmo que eu tivesse visto, porque se uma das coisas que Satanás é o pai da mentira, né? Então, o que eu digo dessa canção, dessa parte, né? É pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, ha, ti, bum, né? É, A minha questão é qual é a utilidade, qual é o, né? Aí, por conta disso, os cristãos começaram a cantar essa parte, né? Do que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Então, né? Eu não vi, nunca vi nenhum embasamento sério. Eu vejo muita coisa, como é que eu vou dizer? Para mim, eu vou usar os termos, né? Para mim é fake news, é gente querendo criar terrorismo. Porque eu nunca vi nenhum estudo sério sobre isso. É que nem a história do moleque e Moloque, né? Ah, não pode falar moleque porque moleque é Moloque. Não, você já foi, né? E eu já fiz esse estudo, inclusive já ministrei aqui sobre essa questão etimológica. De onde vem a palavra moleque, de onde vem a palavra Moloque e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas esse ratibum é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, né? Nunca vi nenhum estudo sério. Então, o que eu digo é, para quê? Né? Qual é o acréscimo? Né? Qual é a vantagem? Ah, é para fazer barulho? Então faz barulho de outro jeito, assovia, bate palma, né? Nunca vi nada a esse respeito. Então, eu mesmo não. Na verdade, eu uso muito pouco parabéns, né? Mas então, assim, o que eu falo sobre isso é isso. É a mesma história de uma música que teve há muitos anos também, que era um monte de sílaba, né, desconexa. Ah, isso é de macumba. Querido, eu não posso dizer que é o que não é, né? Eu não estava lá, eu não participo disso, não sei desses rituais. A grande questão é, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, né? Tudo que é justo, puro, honesto, nisso pensai. Se algum louvor, se alguma virtude. Eu não vejo nenhum acréscimo nisso. De novo, se é para fazer barulho, assovia, bate palma, faz alguma coisa assim. Bom, esclarecido? retiro a afirmativa, então, mais seguro. Mais alguma dúvida, pergunta ou comentário, querido?